Saudações etarianos e etarianas, eu sou o Hamilton Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo de Destrinchando The Walking Dead e vou falar sobre o episódio 11. Mas antes, se você não acompanha o canal ou chegou nesse vídeo aqui primeiro, se inscreva no nosso canal. Nós temos nossas redes sociais na descrição, lá temos muito mais informações. Pois bem, o episódio começa após a fuga do Daryl, onde Joey Gordo está morto no chão e o sanduíche que ele estava comendo está todo espalhado no chão. Alguns salvadores o encontram e depois surge Dwight. Dwight, muito preocupado, sai correndo em busca do Daryl, olha na cela dele e depois olha no quarto dele. No meio disso tudo, o Negan está voltando de uma coleta do acampamento de Alexandria, onde ele trouxe o Eugene para a base dos Salvadores, após o seu taco ser danificado com uma bala fabricada pelo Eugene. Sim, depois de 2 episódios de sofrimento e felicidade, não sei, depende da pessoa, ou a pessoa pode ter esse conflito de sentimento, o Negan volta finalmente, com sua antipatia, com sua frieza e com suas brincadeiras. Uma introdução para o que aconteceu nesse episódio foi basicamente que ele foi extremamente voltado para os vilões dos Salvadores, não teve nenhuma cena que apareceu Alexandria, Hilltop ou o Reino se preparando para a guerra, e nesse episódio eles mostram parte da história do Eugene e parte da história do Dwight. O Eugene foi um dos personagens que não teve muito aprofundamento durante a série, tanto que nessa temporada os personagens tiveram basicamente um episódio para cada um deles. Teve um episódio que falou sobre a Carol, teve o episódio do Daryl na prisão dos Salvadores, teve o episódio da relação do Negan e do Rick, os conflitos deles, e esse episódio foi dividido basicamente pelo Eugene e pelo Dwight, contando um pouco do passado do Dwight e aprofundando mais no Eugene, um personagem que não teve muito foco na série. A análise desse episódio vai ser dividida em 2 partes, da mesma forma que o episódio foi dividido. Primeiro eu vou falar do Eugene e depois do Dwight. A parte do Eugene começa com ele chegando no acampamento dos Salvadores, ele medroso como sempre, olhando com desespero, esperando que algo vai acontecer com ele, mas simplesmente a Vonda acompanha ele até um lugar que ele acha que vai ser uma prisão ou um local de tortura, mas simplesmente é um quarto onde ele vai ficar. Eu acredito que isso é porque o Negan está querendo algo dele, porque o cara consegue fabricar balas, o cara é inteligente. Então vamos aproveitar os conhecimentos dele para algo. Já dentro do quarto, o Eugene observa que tem uma cama muito confortável, um sofá para ele sentar, tem uma televisão com videogame para ele poder se divertir, tem micro-ondas, tem armário e o mais importante de tudo, uma geladeira cheia de comida, uma coisa que é difícil de ver na série. Tinha muito ovo, tinha legume, tinha carne inclusive. Interessante é que no mundo de The Walking Dead parece ter só uma música e ela está tocando no momento, eu não sei dizer qual música, mas vocês sabem, porque vocês escutaram muito quando o Daryl estava preso. Ele ficou louco por causa dessa música, inclusive essa música pode ser observada quando o Eugene liga o som no quarto dele. Depois disso, a Vonda busca o Eugene no quarto e vai fazer um tour pela fábrica com ele. Ela mostra para ele que Eugene não precisa ter medo e que ele é um deles agora. Apesar de que tem trabalhadores lá dentro da fábrica, cada um é numerado, eles trabalham por sistema de pontos para poder conseguir as coisas. Nisso, a Vonda pega, coloca sua assinatura no papel e dá um vidro de picles para ele. Após isso, ele encontra o Negan e alguns salvadores do lado de fora. O Negan começa a questioná-lo sobre sua inteligência. Ele pega e mente novamente, como ele mentiu para o Abraham e para Rosita no início da série. Ele fala que ele é um doutor, ele participou do projeto Genoma e que os zumbis eram algumas das cobaias que escaparam e infectaram a população inteira. O Negan fica impressionado com tudo isso e, ainda duvidando do Eugene, ele faz uma pergunta simples para o Eugene. Como ele poderia resolver o problema dos zumbis que cuidam da fábrica, os zumbis que ficam do lado de fora? Porque os zumbis, após um certo tempo, eles começam a apodrecer, começam a cair os pedaços. Eugene, muito inteligente como ele é, fala para eles cobrirem os zumbis com metal fundido para que deixassem despedaçar e assim protegendo o crânio contra um traumatismo craniano, que é basicamente o que mata os zumbis. Uma coisa interessante que acontece é, depois que o Eugene mostra todos os seus conhecimentos para o Negan começa a chamar ele de doutor. Não se sabe se é em relação a respeito ou se é um deboche. Do Negan a gente pode esperar qualquer coisa. O Negan fica muito impressionado e oferece uma recompensa para ele. Ele oferece 3 das suas mulheres, coincidentemente uma ruiva, uma loira, uma morena, só que ele coloca a seguinte condição: nada de sexo. Mas o Eugene prefere ficar jogando
no Atari e mostrando para elas o jogo. Já na parte em que o Eugene está com as 3 mulheres do Negan à noite no quarto dele, apenas conversando e batendo papo, comendo pipoca, ele demonstra sua inteligência mais uma vez. Eles saem do quarto e o Eugene faz tipo aqueles shows de química, onde explode coisas, joga química pra cima. É muito interessante. Nisso, as meninas veem a real capacidade dele. No outro dia, elas vão no quarto do Eugene e pedem para que ele faça 2 pílulas de algum veneno letal para poder a Amber, que estava bêbada, se matar, porque ela estava muito deprimida com relação a isso. Eugene pergunta se tem psicólogos na área, mas como sabemos, isso é bem difícil de achar, inclusive pode ser até impossível de achar. Nisso, Eugene inocentemente aceita fabricar as pílulas. Ele vai até a área dos trabalhadores e lá tem uma trabalhadora que fica distribuindo remédio. Ele não aguenta esperar na fila, fura a fila. A trabalhadora é arrogante com ele, porém ele lembra que ele é subordinado direto do Negan. Ele não tem nada a dar satisfação com ninguém. Ele vai lá e simplesmente pega as pílulas e leva para o quarto dele, onde ele fabrica as 2 pílulas e guarda elas muito bem guardadas. Após essa cena, o Eugene vai até onde tem o ferro, onde o Negan marca as pessoas que traem ele ou que fazem coisas erradas. Ele vê toda a cena do doutor sendo morto cruelmente dentro da fornalha de fogo e ele fica com medo. Aí ele percebe, porque ele é muito inteligente, ele nota que as mulheres não queriam as pílulas para se matar, e sim para matar o Negan. Elas queriam uma dose dupla para ter certeza que ele ia morrer. Ele não aceita, ele é arrogante com elas também, mas para simplesmente se proteger. Eu acho que ele pode ajudar o Rick após tudo isso, ou se tiver alguma confusão, mas ele também pode ficar do lado do Negan, porque pelo que se nota, ele fica do lado do cara mais forte. Ele trabalha para o cara mais forte. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Dwight. O Dwight que vem se mostrando um personagem muito importante para a série, porém ele não havia tido nenhum episódio para falar sobre ele, sobre a história dele. Agora tivemos um meio episódio para falar dele. Ele começa preso naquele mesmo quartinho onde o Daryl estava, porque o Negan suspeitava que ele havia soltado o Daryl, que o Daryl tinha dominado ele, mas nada disso aconteceu. O Negan solta ele e manda ele procurar a Sherry, a esposa dele. O Negan, aparentemente muito triste com isso, diz que a Sherry era uma das esposas favoritas dele e que ele não queria que ela se perdesse assim. Ele queria encontrar ela. Ele manda o Dwight atrás dela. O Dwight diz que sabe onde ela poderia estar, e assim ele vai fazer curativo nele e sai para poder procurá-la. O lugar onde ela poderia estar é o lugar onde eles combinariam, caso se perdessem depois do apocalipse zumbi, de se encontrar. Simplesmente era a casa deles. O Dwight traria cerveja e pretzels, era o combinado que eles tinham. Mas lá na casa ele não encontra ela, encontra apenas uma carta dela, falando sobre a história deles, que ele tinha muita raiva, que ele esquecia das coisas muito fácil e que provavelmente ele não lembraria de certos detalhes da vida deles. Ele encontra o anel dela junto com a carta, e na carta ela fala que liberou o Daryl, que não estava aguentando mais nada daquilo e que morrer do lado de fora com os zumbis seria melhor do que continuar aguentando aquela vida que eles tinham com o Negan. Nisso, ele volta e conta uma falsa história pro Negan do que aconteceu, que ele matou a Sherry e que ela confessou ter libertado o Daryl. O Dwight precisava culpar alguém, porque o Negan poderia culpar ele. O Dwight recorta um pedaço da carta que diz Goodbye Honey e coloca dentro do consultório do doutor. O Negan acha isso e culpa toda a história de tudo que aconteceu do doutor e chama ele de pervertido porque ele queria algo com a Sherry. O doutor fica pedindo perdão, com o Negan com um ferro próximo ao rosto dele. Após isso, o doutor pega e confessa. Apesar de ser uma injustiça, uma mentira, ele confessa que tudo foi culpa dele e blá blá blá. Você acha que o Negan vai perdoar tudo isso, ele solta o ferro no chão, mas após isso o Negan pega e joga o doutor no forno. Isso tudo com o Eugene observando forçadamente, porque a Wanda estava segurando o rosto dele para ele observar tudo que acontecia. Após todos esses acontecimentos, o Negan faz a principal pergunta dele, que ele faz para todo mundo. E antes dele terminar, o Eugene já responde que ele é Negan. Ou seja, isso mostra que o Eugene se aliou ao Negan, mas que não podemos dizer nada sobre isso até o momento. Após isso, mostra Eugene mandando colocar o metal fundido nos zumbis e o Dwight aparece ao lado dele.
eu acredito que pode acabar havendo uma aliança ali dos dois, ou uma amizadezinha. Bom pessoal, o vídeo dessa semana foi esse. O episódio, na minha opinião, foi curto. Eu acredito que o episódio anterior teve muito mais informações a que se falar. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, comente, dê sugestões de outros vídeos sobre The Walking Dead. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Falou, até mais!